Evangelho capítulo 17, item 5, sede perfeitos. Diz assim: Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar. Logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou, e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse muitas coisas por parábolas, falando: Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas, saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Uma anotação de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. E continuando ainda com Mateus, ele diz assim: Ouvi, pois, vós outros, a parábola de semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que recebeu a semente no meio das pedras é o que ouve a palavra e na mesma hora a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que recebeu a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam nele a palavra, e ela se torna infrutífera. Aquele, porém, que recebeu a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e ela frutifica, e rende 100, 60 ou 30 por 1. Também uma anotação de Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Vamos então agora fazer a nossa prece, para que possamos iniciar o nosso estudo da tarde. Roguemos com os nossos corações. Jesus amigo, companheiro nosso de todas as horas, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, Mestre querido, buscando sempre o esclarecimento, buscando sempre o conhecimento, para que possamos trazer esse conhecimento ao nosso patrimônio espiritual e gradativamente, Senhor, irmos transformando os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos atos e, consequentemente, as nossas atitudes. Que a Tua paz se faça sentir em nossos corações, abençoando a nós que estamos aqui encarnados e aos amigos encarnados que também estão junto de nós com o mesmo objetivo de aprender, de esclarecer, tendo em vista a nossa vida espiritual. Que seja em Teu nome, Mestre querido, que seja em nome dos mentores deste trabalho, Carrebachuto, e todos os espíritos que são comprometidos com a divulgação da doutrina espírita. Mas, acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que possamos iniciar a nossa reunião da tarde de hoje, tarde e noite de hoje. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Bom, vamos lá. O nosso texto dessa tarde, que eu já vou abrir aqui o meu livro, que é a continuação do texto que a Beth fez na semana passada. Vamos lá aqui. Manda, confere comigo, minha querida, vê se não é lá da página 302. Boa noite, Violeta, seja muito bem-vinda. Que começa assim. Nossa situação, isso mesmo, mano. Então vamos lá.
Diz ele assim para a gente: nossa situação no além resulta, como vimos precedentemente, das ações repetidas que nossos pensamentos e nossa vontade exercem constantemente sobre o perispírito. Nós sabemos que o nosso pensamento exerce uma função, exerce uma influência sobre o nosso perispírito, onde eles ficarão marcados, né? E ele continua assim: segundo sua natureza e objetivo, quer dizer, segundo a natureza e objetivo dos nossos pensamentos. Oi, Violeta, você está nos avisando que vai ficar o tempo que puder, ok? Obrigada, Menezes. Você possa permanecer o tempo todo. Se não puder, a gente agradece a sua presença da mesma forma, tá bom? E volte em outras oportunidades. Então ele diz assim: segundo a sua natureza e objetivo, quer dizer, a natureza e o objetivo dos nossos pensamentos. Eu tenho pensamentos que são de acordo com as leis divinas, que são de acordo com o ensinamento do Cristo, né, com os mandamentos da lei divina, e tenho pensamentos que são contrários a essa lei divina. Cabe a cada um de nós buscar e escolher o pensamento que vai semear o nosso terreno espiritual, né? E como é que a gente fornece isso? Através da leitura, da música, da conversação, buscando sempre os exemplos e os textos e as palavras segundo a moral do Cristo. Bom, então, segundo essa natureza e o objetivo desse pensamento, eles vão nos transformando pouco a pouco num organismo sutil e radiante, aberto às mais altas percepções, às sensações mais delicadas da vida do espaço, capaz de vibrar harmonicamente com os espíritos elevados e participar das alegrias e impressões da vida. O que é isso que Leon Denis está se referindo? Quem pode me dizer o que é isso? Eu vou ler aqui de novo. Segundo sua natureza e objetivo, vão nos transformando pouco a pouco num organismo sutil e radiante, aberto às mais altas percepções, às sensações mais delicadas da vida do espaço, capaz de vibrar harmonicamente com os espíritos elevados e participar das alegrias e impressões do infinito. Se eu tenho pensamentos bons, se eu tenho pensamentos ao longo das minhas vidas, eu vou valorizando esses pensamentos e vou aprendendo a cultivar os pensamentos bons. Ele diz aqui que o meu organismo vai se transformando pouco a pouco no organismo mais sutil e radiante. O que é isso? Vamos parar para pensar o que é isso? O que seria isso? Qual é o objetivo que nós buscamos sempre nas nossas vidas? O que a gente quer? Qual o objetivo que a gente quer? Que todos nós queremos, que todas as pessoas querem. Todos nós queremos ser o quê? Felizes, não é? Nós não buscamos a felicidade? Nós queremos ser felizes. Eu sei que eu vou chegar lá na outra ponta da escala, né, aonde eu estou fadada a chegar. Exatamente, Rogério. Rogério coloca evoluir. Nós queremos evoluir e, consequentemente, sermos felizes. Para que eu possa evoluir, para que eu possa ser feliz, que é uma decorrência, a felicidade vai ser uma decorrência da minha evolução moral, né? Para que eu possa fazer isso, para que eu possa alcançar esse estágio, eu preciso o quê? Me transformar. Eu preciso me transformar. Boa noite, Elcio. Seja bem-vindo. Eu preciso me transformar. Como é que eu vou me transformar? Qual é a ferramenta ou uma das ferramentas que eu vou utilizar nessa minha transformação? Eu preciso cultuar o que no meu espírito? Bons pensamentos. Se eu pratico e se eu cultuo bons pensamentos, e se eu me preocupo, esses pensamentos vão numa sequência, me ajudar a me preocupar com o bem-estar do meu próximo, eu começo a agir dentro
das leis do Cristo, não é mesmo? Faça teu próximo aquilo que gostarias a ti mesmo, ama teu Deus acima de todas as coisas. Eu vou aprendendo a lidar com isso. Eu vou aprendendo a alimentar esse tipo de pensamento em minha mente. Eu vou me desligando ou vou me afastando das coisas que não me levam a nada, que não me permitem crescer enquanto espírito imortal. Não enquanto esse ser humano ocupando esse corpo material, mas enquanto espírito imortal. Eu vou me prendendo, eu vou aprendendo esses valores, vou modificando os meus valores para que eu possa gradativamente modificar esse meu perispírito. Que esse meu perispírito ele vai funcionar como a minha identidade. Eu vou deixar marcado nele os meus atos. Se eu cultivo bons pensamentos e se eu já consigo compreender que o meu dever é fazer ao meu próximo tudo que eu gostaria que fizessem para mim, todo o bem que eu quero para mim, eu posso praticar junto ao meu próximo, a minha identidade vai se transformando. Eu já não vou necessitar de um corpo tão grosseiro, eu já não vou necessitar da doença, eu não vou necessitar de uma série de condições que o meu corpo físico, o meu espírito ainda precisa. Ainda traz nesse perispírito as marcas dessas minhas ações anteriores. Então o meu pensamento vai me alavancar, vai me ajudar, né? Na medida em que eu estudo, na medida em que eu me esclareço. Jesus não disse pra gente, conhece a verdade te libertará? Na medida em que eu conheço, na medida em que eu estudo, na medida em que eu me dedico, na medida em que eu olho as dificuldades pelas quais eu atravesso, mas isso não me leva a uma descrença, isso me leva, muito pelo contrário, a acreditar nesse Deus de bondade, nesse Deus de amor, nesse Deus que é onipresente, onipotente, e eu começo a entender as razões pelas quais eu passo pela dor. Eu vou modificando o meu material espiritual, eu vou modificando o meu patrimônio espiritual. Então, o meu corpo, o meu organismo vai ficando mais sutil, vai ficando mais radiante. Eu consigo perceber determinadas sensações que agora eu não consigo. Isso é evolução. Isso é que nós chamamos, que Kardec chama de evoluir. E Denis está colocando aqui pra gente. O que ele está dizendo? Procure cultivar bons pensamentos. Procure cultivar boas ações. Que as tuas ações serão a tua identidade futuramente. O teu espírito futuramente terá nele a marca do trabalho no bem, a marca do amor ao próximo. E isso vai levar à minha evolução. Certo? Tudo certo? Boa noite, Francis, Guri, Elcio, já tinha falado, boa noite a todos. E aí Denis continua assim, ele diz assim, no sentido inverso do meu pensamento, não construtivo, né? No sentido inverso, farão dele uma forma grosseira, opaca, acorrentada à terra por sua própria materialidade e condenada a ficar encerrada nas baixas regiões. Se eu tenho pensamentos bons, se eu começo a cultivar pensamentos bons, pensamentos dentro da moral do Cristo, a gente já viu que eu vou evoluindo gradativamente. O meu organismo vai ficando mais sutil, vai evoluindo, porque o meu espírito foi evoluindo. Agora, se ao contrário, eu me prendo a pensamentos ruins, eu só vivo com o objetivo de prejudicar o outro, eu só vivo com o objetivo de provocar o outro em situações que não são benéficas a ele. Se o meu espírito se compraz nesse tipo de atitude, nesse tipo de atividade, nesse tipo de pensamento, né? O que eu vou fazer agora? Como é que eu posso prejudicar fulano, prejudicar Beltrano? Como é que eu posso tirar vantagem da situação onde eu me encontro? Como é que eu posso exercer a minha profissão de modo que o beneficiário maior seja eu mesmo e não os outros que estão à minha volta? Olha a mudança
desse padrão de pensamento. Olha a mudança do padrão de atividades e de atitudes. Então, que ele coloque para a gente, no sentido inverso, farão dele uma forma grosseira, opaca, acorrentada à terra por sua própria materialidade. Se eu só dou valor a isso, se eu só consigo entender que isso é o bom, se eu não consigo ver nada além disso, se eu não me predisponho a ajudar a ninguém, a estender a mão para ninguém, a ter benevolência para com ninguém, como é que eu posso esperar alguma coisa diferente de volta para mim? Não é verdade? Vai ficar meio complicado. E ele continua assim. Esta ação contínua do pensamento e da vontade, exercida no decorrer dos séculos e das existências sobre o perispírito, o meu pensamento bom, o meu pensamento dentro da moral cristã e a minha vontade de colocar esse pensamento em prática, né? A vontade, ela vai me permitir enfrentar as minhas dores, as minhas dificuldades, né? E vai me permitir colocar esse meu pensamento em prática, né? Então, essa ação contínua do pensamento e da vontade exercida no decorrer dos séculos e das existências sobre o perispírito faz-nos compreender como se criam e desenvolvem nossas aptidões físicas, assim como as faculdades intelectuais e as qualidades morais. Se eu só forneço material bom, né, ao meu terreno, o meu terreno vai ser bem cultivado. Né? Se eu coloco o adubo adequado no meu terreno, eu vou ter esse terreno adequado, bem adubado. Então, nele irá florescer tudo que ali eu plantar. Agora, se eu não coloco esse adubo, que é o meu pensamento, a minha vontade, são os meus atos, eu não tenho o que colher. Vou colher aquilo que eu plantei, não vou colher aquilo que eu gostaria de colher, certo? Então ele diz assim, faz-nos compreender como se criam e desenvolvem nossas aptidões físicas, né? Como as faculdades intelectuais e as qualidades morais. Nossas aptidões para cada gênero de trabalho, a habilidade, a destreza em todas as coisas, são o resultado de inumeráveis ações mecânicas acumuladas e registradas pelo corpo sutil. Por que eu gosto mais de história e não gosto, um exemplo bem terra, tá, gente? Por que eu gosto mais de história e não gosto de matemática? Por que eu gosto da área de humanas, das ciências humanas, das ciências do comportamento e não gosto das ciências exatas? Por que eu tenho facilidade para algumas coisas e para outras eu tenho dificuldade? Por que alguém é capaz de compreender tão bem a dor humana e outras pessoas não são capazes de compreender a dor humana? Por que eu não me revolto diante do meu quadro de dificuldade, da minha dor, seja ela física ou moral, e outras pessoas diante de situações muito pequenas se revoltam e acham que Deus é injusto para com elas? Da onde é que eu pego, da onde é que eu trago, aonde é que isso está dentro de mim, onde é que está essa força dentro de mim que me permite, né, caminhar, que me permite seguir à frente, apesar das dificuldades que eu enfrento no meu dia a dia? De onde eu consegui tudo isso? É difícil para a gente imaginar isso? Ou será que se a gente analisar a própria vida da gente agora, nesta encarnação, se eu for analisar toda a minha vida, do momento em que eu tenho consciência do meu ser até agora, será que eu já não passei por situações que me machucaram, por situações que me decepcionaram? E quando eu vou me envolver numa outra situação que possa ser semelhante à anterior, eu paro e penso, olha, mas eu preciso estar mais atenta. Eu preciso analisar com mais vagar, com mais cuidado, para que eu possa realmente perceber qual o objetivo desse momento. Quantas vezes a gente não faz isso analisando a nossa vida agora, desta encarnação,
a partir do momento em que eu passo a ter consciência, a minha consciência, enquanto espírito imortal. Não é? A gente não faz isso, não passa por isso. Talvez as situações que a gente passe agora, se não fosse o aprendizado que a gente vem tendo ao longo dos nossos dias nessa encarnação, talvez elas fossem muito mais sofridas do que elas são agora para a gente. Será que a gente encara hoje a dor como a gente encarava há 10, 20, 30 ou 40 anos atrás? Para quem é experiente, para quem tem mais de 40, né? Quem tem menos de 40, de repente pode não perceber isso, né? Mas para a gente que é lá do século passado, né? A gente está um pouquinho experiente nesse caminho. Será que a gente encara da mesma forma a dificuldade como eu encarava quando eu era adolescente? Por que eu não encaro da mesma forma? Porque eu amadureci. Eu compreendi que as coisas não são do jeito que eu quero, né? Então eu consegui amadurecer e consegui ver de uma outra forma. É experiência, como o Elcio colocou ali. É experiência, Elcio. É a experiência da vivência que nós tivemos, né? Se eu não me permito amadurecer, se eu passo pela dificuldade, né, e nego essa dificuldade, não é assim, etc e tal, a gente arranja as desculpas que a gente arranja, né? Mais à frente, quando eu passar por aquele quadro, se eu não tive o devido cuidado, se eu não prestei a devida atenção, eu vou cometer o mesmo erro, né? Nós somos, como o Elcio coloca ali, nós somos o somatório das nossas atitudes. Errar, todos nós erramos. Nós cometemos erros e vamos cometer muitos ainda. Mas mais importante do que errar é reconhecer que errou sim. Eu errei sim, eu fiz errado sim. Porque só eu reconhecendo é que eu vou poder analisar o que me levou a errar. Não é? Então assim, eu vou seguindo o meu caminho. Então quando ele diz, né, eu achei muito bonito isso, nossas aptidões para cada gênero de trabalho, habilidade, a destreza, são resultado de inumeráveis ações mecânicas acumuladas e registradas por esse corpo sutil. Esse corpo sutil, onde tudo fica marcado. Boa noite, Violeta, vai com Deus, boa noite de paz para você. Esse corpo sutil, onde tudo fica marcado, vai ser o nosso arquivo, né? É o nosso HD. Quando a gente quer alguma coisa, a gente puxa lá desse nosso corpo sutil, lá do perispírito, a gente vai puxando essas informações. Está tudo gravado lá, certo? Aí ele diz assim, ele continua assim, mecânicas acumuladas, registradas pelo corpo sutil. Do mesmo modo que todas as recordações e aquisições mentais estão gravadas na consciência profunda. Ao renascer, estas aptidões são transmitidas por uma nova educação, da consciência externa aos órgãos materiais. Assim se explica a habilidade consumada e quase nativa de certos músicos e, em geral, de todos aqueles que mostram em um domínio qualquer uma superioridade de execução que surpreende à primeira vista. Há uns dias atrás eu recebi um amigo, postou no Facebook o vídeo de um menininho, não sei se é japonês, se é chinês, se é coreano, eu não consigo fazer a diferença entre os povos orientais. Um menino pequeno, de 5 anos talvez, tocando piano, tocando uma peça no piano, né? Não me lembro qual era o autor também, não sei se era Mozart ou o que era, mas tá na internet, está correndo na internet, está correndo no Facebook isso. E o menino toca com uma destreza incrível, com uma habilidade incrível. Né? Ele toca aquilo com uma facilidade, com uma tranquilidade impressionante. Então, o que é isso? De onde veio esse conhecimento? Será que foi dessa encarnação? Ele, com tenra idade, já dominar um teclado de um piano da maneira que ele domina, que ele toca, com a leveza que ele toca, né? Como se o piano e ele fossem assim, íntimos há muito tempo. Ele toca de uma tranquilidade muito grande, uma leveza muito grande. Então são essas ações, esses conhecimentos que estão gravados lá, né, lá no nosso perispírito, que nos permite essas demonstrações, essas apresentações, melhor falando.
Como ele diz assim se explica a habilidade consumada e quase nativa de certos músicos, e em geral de todos aqueles que mostram em um domínio qualquer uma superioridade de execução que surpreende à primeira vista. Para quem não tem o conhecimento da doutrina espírita das vidas anteriores, se surpreende com aquilo, né? Para quem tem o conhecimento, olha essa mesma atitude com um olhar diferente, entendendo aquela apresentação daquele momento. E aí ele continua assim para a gente. Sucede o mesmo com as faculdades e virtudes, com todas as riquezas da alma adquiridas no decurso dos tempos. O gênio é um longo e imenso esforço na ordem intelectual, e a santidade foi conquistada à custa de uma luta secular contra as paixões e as atrações inferiores. Então, olha só, o gênio é um longo e imenso esforço na ordem intelectual, e a santidade foi conquistada à custa de uma luta secular contra as paixões e as atrações inferiores. E a gente percebe isso, a gente vê isso no dia a dia da gente. Quando a gente vê os grandes vultos, né, da humanidade, essas pessoas que trabalharam no bem. Quando a gente vê um Chico Xavier, quando a gente vê uma Madre Teresa de Calcutá, né, quando a gente se depara com esses vultos, tudo para eles é tão simples, é tão não é banal, mas é tão simples, não causa transtorno nenhum, nem sacrifício nenhum. Então isso que ele coloca aqui, foi conquistado através de uma luta secular contra as paixões e as atrações inferiores. E continua Denis assim para a gente. Com alguma atenção, poderíamos estudar e seguir em nós o processo de evolução moral. De cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, a cada sacrifício do eu, não sentimos uma espécie de dilatação interior? É quando a gente faz o bem. Quando a gente faz o bem a alguém, quando a gente estende a mão a alguém que precisa, nós nos sentimos o quê? De que forma? Nos sentimos bem, nos sentimos tranquilos, nos sentimos realizados, em paz. Nos sentimos em paz. Não é? Nos sentimos em paz. Agora, quando a gente comete alguma coisa errada contra o nosso próximo, a gente fica com aquela coisa martelando lá na nossa consciência, né? Porque nós sabemos que não foi a melhor ação possível, nem a melhor atitude possível que foi tomada. Certo? Não foi. Então, por isso, nos sentimos mal. Incomoda, aquela coisa que incomoda a gente, que incomoda. Você gostaria de não estar incomodado, mas incomoda. Porque você sabe que você não agiu dentro das leis do Cristo, dentro das leis divinas. A tua atitude foi contrária a isso, por isso incomoda. A lei divina está gravada na nossa consciência, então quando a gente faz qualquer coisa contra essa lei, a nossa consciência nos chama, a nossa consciência grita dentro da gente, dizendo: olha só, você não agiu da maneira correta. Volta, repensa e refaça as suas atitudes. E o contrário, como o Denis coloca aqui, que ele nos convida a isso. Cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, o sacrifício do meu eu deixo de olhar para mim só e olho para o outro, não fico primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Eu olho para o outro também. Então isso me dá uma paz interior. E ele continua assim: alguma coisa parece expandir-se em nós. Uma chama acende-se ou aviva-se nas profundezas do ser. Essa sensação não é ilusória. O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se estes pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair de sua existência terrestre.
Então, de tanto fazer, de tanto trabalhar no bem, de tanto fazer o bem ao meu próximo, de tanto ser solidário, de tanto ser fraterno, de tanto saber desculpar, por mais que eu me doa, eu saber desculpar, eu não guardar em mim o ódio, eu não guardar o rancor, eu não guardar a mágoa, de tanto eu trabalhar isso no meu organismo, eu vou saindo das minhas vidas, das minhas diversas vidas, um pouco mais leve, ou muito mais leve, como nós nos sentimos quando praticamos uma boa ação, né? Então, quando dizer, essa sensação não é ilusória, ela existe, ela é real. Você vai se iluminando, você vai se depurando na medida em que você vai praticando bem, em que você vai modificando o teu patrimônio espiritual. E ele diz, se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair da sua existência terrestre. A alma e seu invólucro fluídico terão adquirido um poder de radiação mais intenso. Eu passei para esse meu perispírito, né? Eu passei para ele os meus atos, as minhas atitudes. E ele vai me dar isso numa outra vida, através dessa ligação com o meu espírito, um corpo mais saudável, uma pessoa mais alegre, uma pessoa que, enfim, consegue compreender todas as dificuldades da vida sem entrar num quadro de rancor, de raiva, de desesperança, de desespero. Né? Voltando a falar de um Chico Xavier, voltando a falar de uma Maria Teresa de Calcutá e de tantos outros que me fogem aqui no momento, me fogem à memória no momento, mas que a gente conhece, às vezes não são pessoas tão conhecidas, são os nossos vizinhos, é o nosso vizinho. Eu tenho ainda uma vizinha, hoje em dia ela não faz mais porque ela já é uma senhora, já está mais idosa, já tem mais dificuldade, já tem mais limitações. Mas o que ela fazia algum tempo atrás? Ela juntava garrafas garrafas PET de refrigerante, né, de 2 litros, ela juntava as garrafas, ela pedia a todo mundo no condomínio aquelas garrafas, ela pegava, passava andando pela rua e pegava dos sacos que estavam na rua, levava para a casa dela, lavava todas as garrafas, esterilizava todas as garrafas, uma por uma, enchia as garrafas com água filtrada e colocava as garrafas no freezer. Colocava de noite as garrafas no freezer, né? Colocava uma quantidade. No dia seguinte, de manhã, ela pegava uma quantidade dessas garrafas com a água congelada, colocava no seu carrinho de feira e ia para o ponto do ônibus, né? Próximo ao condomínio onde eu moro, ia para o ponto do ônibus. Imagine um motorista de um ônibus no verão do Rio de Janeiro, de 40 graus, como está fazendo hoje, tá? O motorista dirigindo um ônibus durante toda uma jornada de trabalho, que eu não sei de quantas horas são a jornada de trabalho de um motorista, né? Junto com o motor do ônibus ali na frente, ele sentado junto ao motor. Qual deveria ser a temperatura que aquela criatura estava lidando o dia inteiro? Então, quando vinha o ônibus, ela parava o ônibus, entregava uma garrafa de água congelada, da água geladinha, para o motorista. Ela fazia isso durante um tempo, em um lado da rua, entregando para os motoristas que estavam se dirigindo ao centro da cidade, 6 horas, né, o França. E depois ela atravessava a rua e ia para o ponto em frente, se dirigindo aos motoristas que estavam se encaminhando para o ponto final. Ela fez isso durante muito tempo, É uma ação imensa, é uma ação grandiosa demais? Sim, é uma ação grandiosa demais, que deu a ela um trabalho imenso. Pode não ter dado um trabalho imenso, mas ela fez aquilo, ou pode ter dado um trabalho grande. A gente pode dizer, mas tem que sair catando, coletando essas garrafas todas. E ela saía andando com o carrinho dela de feira, catando as garrafas vazias. Agora, como esses motoristas não ficavam agradecidos a ela por essa ação? Uma garrafa de água super gelada no verão do Rio de Janeiro, com dias de 40 e tantos graus, com sensação térmica de 50 ou mais do que isso. Não é um mérito para ela, ela não está cultivando no seu perispírito, ela não está cultivando no seu espírito uma ação boa. Quanto bem ela fez?
de uma pessoa que a gente não conhece, as pessoas não conhecem. Quem conhecia a ação dela? Nós, os vizinhos e os motoristas que recebiam a garrafa. Né? Ela fez isso, ela fez a parte dela. E ajudou tanta gente. Diminuiu, ajudou a tornar a jornada de trabalho daqueles motoristas um pouco mais tranquila. Ele poder ter uma aguinha gelada para beber. Generosidade. Então a gente vai aprendendo. E com isso a gente vai trabalhando esse nosso invólucro, trabalhando esse nosso perispírito. E às vezes as grandes ações, elas não custam nada. Só custam a boa vontade da pessoa fazer alguma coisa. Não é verdade? E é o que ele diz assim. Então essa sensação não é ilusória. Isso não é ilusório. Né? Essa sensação de bem-estar não é ilusória. Ele se acha como se transformado ao sair da sua existência terrestre. A sua alma, o seu invólucro fluídico terão adquirido um poder de radiação mais intenso, através da bondade, através da generosidade que essa senhora conseguiu para ela. Não é mesmo? E aí Denis continua assim para a gente. No sentido contrário, todo pensamento ruim, todo ato criminoso, todo hábito pernicioso provoca um estreitamento, uma contração do ser psíquico, cujos elementos se condensam, entenebrecem, carregam de fluidos grosseiros. É a ação contrária. Entende? É a ação contrária. Quantas pessoas podem ter visto esse ato dessa minha vizinha que diz assim, mas essa senhora é muito boba, né? O que ela acha? Vai ficar ali? O que dão para ela? O que dão em troca a ela? Ela não estava esperando nada em troca. Ela só queria aquilo, fazer aquilo. Entregar uma garrafinha de água gelada a um motorista. Né? Durante todo o seu período de trabalho. E todo dia ela fazia isso. Agora, se pelo contrário, eu não, eu não pratico determinados atos porque eu acho que eu sou boba, porque eu acho que, ou eu me acho muito esperta, ou eu acho que quem está fazendo isso quer se mostrar, não está fazendo nada por bem. Então eu vou cada vez mais me fixando num determinado padrão de comportamento, num determinado padrão de atitude. E eu vou receber de volta, é físico, é uma lei física. Eu vou receber de volta isso que eu estou distribuindo ao meu redor. Né? O que eu estou distribuindo ao meu redor. E Denis continua assim para a gente. Os atos violentos, a crueldade, o homicídio e o suicídio produzem no culpado um abalo prolongado que se repercute de renascimento em renascimento no corpo material e traduz-se em doenças nervosas, tiques, convulsões e até deformidades, enfermidades ou casos de loucura, consoante a gravidade das causas e o poder das forças em ação. Toda transgressão da lei implica diminuição, mal-estar e privação de liberdade. Não é assim? As leis que regem a nossa sociedade não dizem isso? Se eu ultrapasso o meu direito, se eu prejudico a alguém, eu vou sofrer a sanção de penalidade que aquele meu ato vai trazer para mim. Se eu estou transgredindo a lei, eu tenho que me ressarcir com essa lei. Não é assim? As leis da sociedade, o Código Civil não nos mostra isso? Quando eu ultrapasso isso, eu não tenho que dar conta daquilo que eu fiz? Eu tenho que dar conta. Né? Quando eu transgrido essas leis divinas, quando eu transgrido as leis morais do Cristo, eu vou sofrer as consequências desse ato. Quais serão as consequências? Não sei quais serão as consequências. Mas se eu passo por um quadro de uma dificuldade qualquer que eu esteja passando, é porque certamente eu transgredi isso em alguma vida passada. E agora eu preciso me ressarcir. Eu tenho que me ressarcir com essa lei. Então, as dificuldades que eu estou passando, com certeza, elas vão me fazer lembrar ou vão me remeter, né, mas elas vão estar ligadas a atos meus do passado que culminaram com a minha dificuldade do presente.
Como ele diz assim, toda transgressão da lei implica diminuição, mal-estar e privação de liberdade. Quando a gente falou lá atrás, quando eu cometo alguma coisa ruim, quando eu cometo algum ato injusto, eu não fico incomodada dentro de mim, não é a minha consciência que me reclama o meu ato. Então aqui é a mesma coisa. Os atos violentos que eu possa cometer, que as pessoas possam cometer, a crueldade, o homicídio, o suicídio, eles vão produzir um abalo nessa nossa organização. E depois nós precisaremos equilibrar de novo essa organização, certo? Aí ele continua assim pra gente: as vidas impuras, a luxúria, a embriaguez e a devassidão conduzem-nos a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. O ser humano que abusa das suas forças vitais por si mesmo se condena a um futuro miserável, a enfermidades mais ou menos cruéis. Precisamos viver uma outra vida para ter essa noção, para ter essa compreensão? Ou será que nessa nossa vida agora a gente não percebe isso? Né? Quantas vezes a gente come além daquilo que a gente necessita? A gente sabe que está comendo além do que a gente necessita, depois passar mal e dizer assim, puxa, mas eu comi tão pouco. Não existe aquela história da azeitona da empadinha, que foi a azeitona da empadinha que me fez mal. Eu comi tudo que poderia me fazer mal. Depois eu boto a culpa na azeitona. Eu esqueço de todas as outras coisas que eu comi e que não eram benéficas ao meu organismo. Então, tudo aquilo que eu faço, da maneira como eu conduzo a minha vida, da maneira como eu conduzo o meu corpo físico, eu vou estar ajudando ou prejudicando. E se eu prejudico, eu não vou ter de volta uma vida saudável nesta encarnação. Vamos nem olhar as outras, nessa encarnação. Eu não nasci com determinadas deficiências orgânicas que agora o meu corpo apresenta. Porque eu não posso ter a ideia, querer criar na minha imaginação, que o meu corpo vai ter sempre a vitalidade de quando eu era jovem. Ele já perde a vitalidade com a idade, conforme o passar dos anos. E além disso, eu ainda coloco determinados fatores que vão prejudicar ainda mais, eu não posso querer ter uma velhice saudável. Para que eu tenha uma velhice saudável, para que eu tenha uma vida saudável, para que eu tenha tudo isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso querer ter sem fazer alguma coisa. O Franz coloca assim, quando a empada não tem azeitonas, a gente põe a culpa nela assim mesmo, põe a culpa nela assim mesmo. Aí coloca a culpa no tempero lá do recheio da empada, não é? A gente arranja uma culpa. Se nós olharmos para a gente com muito cuidado, nós vamos ver que nós somos assim mestres em arranjar desculpas para as nossas ações. As nossas ações sempre têm uma desculpa. Eu fiz isso porque... eu falei isso porque eu agi assim, porque tem sempre uma razão para eu agir assim. E essa razão vai estar sempre na direção da minha defesa, com certeza. Não vai estar na direção da acusação para mim, não. Ela vai estar sempre direcionada à minha defesa, não é? Mas se eu faço isso com o meu corpo, eu tenho que dar conta dele. Se eu prejudico a vida de pessoas, eu tenho que dar conta da vida dessas pessoas. Eu não fui criada para prejudicar ninguém. Eu não fui criada para desejar o mal a ninguém. Eu fui criada por Deus para ser feliz, para ser fraterna, para ser solidária. Eu desaprendi ou eu não aprendi adequadamente. Então eu tenho que reaprender. Eu preciso reaprender. E as encarnações surgem, na verdade, do espírito para que ele possa reaprender. Aí Denis continua assim: às vezes a reparação se efetua numa longa vida de sofrimentos, necessária para destruir em nós as causas do mal, ou então numa existência curta e difícil, terminada por uma morte trágica.
Repetindo, às vezes a reparação se efetua numa longa vida de sofrimentos necessária para destruir em nós as causas do mal, ou então numa existência curta e difícil, terminada por uma morte trágica. Por que isso acontece comigo? Por que o meu filho sofre e o filho do vizinho não sofre? Por que o meu filho não tem sorte e o filho do vizinho tem toda a sorte? Por que o meu sobrinho tem sorte e o meu filho não tem sorte? Por que o meu filho desencarnou cedo e era uma pessoa boa, um jovem, e outras pessoas que fazem tanto mal estão ainda encarnados? São questões que nós não temos como responder. Nós ou confiamos em Deus ou confiamos em Deus. Ou eu entendo, a necessidade do espírito para se ressarcir com a lei divina, ou eu entendo a necessidade do espírito de se ressarcir com a lei divina. E quando eu consigo compreender isso, então tira de mim o conceito de um Deus vingativo, de um Deus punitivo. Pelo contrário, me traz a noção de um Deus que está me permitindo aprender um pouco mais numa determinada situação, na dificuldade que eu passo. Eu preciso aprender a conviver com isso. Então, preciso desenvolver em mim atitudes e pensamentos e considerações e uma série de coisas que me levem a criar recursos para que eu possa aprender isso mais rápido. E aí ele continua assim para a gente. Uma atração misteriosa reúne às vezes os criminosos de lugares muito afastados num dado ponto para feri-los em comum. Daí as catástrofes célebres, os naufrágios, os grandes sinistros, as mortes coletivas, tais como o desastre de Saint-Gervais, o incêndio do Bazar de Caridade, a explosão de Guiana, o naufrágio do Titanic, do Ireland, etc. Então, quando a gente vê essas mortes coletivas, que a gente quase que com uma certa frequência nós vemos essas mortes coletivas, quando nós enxergamos isso, não enxerguemos isso como um castigo de Deus. Enxerguemos isso como espíritos milenares, espíritos imortais, que naquele momento conseguiram se ressarcir com a lei divina naquilo que era preciso a eles. Que era preciso a eles. Não foi injustiça, foi justiça divina para com aqueles espíritos que estavam naquele local, dos grandes incêndios, dos grandes naufrágios, dos edifícios que caem, Porque quem não precisaria estar ali naquele momento, e aviões que caem, quem não precisaria estar ali naquele momento para não sofrer aquela ação, aquelas pessoas não estariam ali. Não estariam ali. A gente vê, quando a gente tem essas mortes coletivas, a gente percebe isso nos depoimentos que são dados. Eu ia embarcar naquele avião, mas eu não embarquei. Eu trabalhava naquele prédio, eu costumava sair às 8 horas da noite, mas naquele dia eu saí no horário do almoço, ou naquele dia eu não fui trabalhar porque aconteceu alguma coisa, eu não pude trabalhar, ou eu saí antes, ou eu não cheguei. Se a gente analisar essas catástrofes, essas mortes coletivas, nós sempre vamos encontrar depoimentos dessa forma. Por quê? Porque ele não precisaria estar ali. Ele poderia estar naquele local, naquela comunidade, mas não precisaria perecer daquela forma. Então, alguma coisa acontece e a pessoa não chega até lá. A Tina SP coloca assim: estou aposentada há 2 anos, queria isto. Dizer que quando me aposentar seria bom, pois assim eu me dedicaria mais à doutrina espírita. Porém, um outro problema de coluna sério me deixa impossibilidade de fazer até as coisas do lar. Quando consigo, vou ao centro, porém as atividades que gostaria de realizar não consigo. Aí eu me frustro. Mas o médico psicoterapeuta diz para eu não me cobrar. Aí eu participo das salas espíritas quando não tenho muitas dores. Então, Tina, é uma forma de você fazer, não é verdade? É uma forma da gente fazer alguma coisa,
Né? Então, aí ele cita aqui alguns desastres que aconteceram na França, esse desastre de Saint-Gervais, que foi uma cidadezinha situada na França, perto do Mont Blanc, em que houve a formação de uma bolsa d'água naquela encosta toda nevada, e essa bolsa d'água arrebentou e foi carregando água e gelo povoado abaixo, morrendo, matando mais de não sei quantas pessoas. Foram cerca de 200 mil metros cúbicos de gelo e água que levaram à destruição de um povoado. O Francis coloca assim: Vânia, com todo respeito, até hoje essa explicação da doutrina espírita sobre essas mortes coletivas, a princípio, não me entra na cabeça. Tenho que macerar muito essa ideia. Então, macera, meu amigo, macera. Vocês estão lembrados daquele episódio que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, numa escola, num subúrbio do Rio de Janeiro, em Realengo, né? Que uma pessoa entrou e saiu atirando em crianças, matando 14 crianças, depois ele acabou morrendo também. Foi uma confusão tremenda, né? Eu dei aula durante muitos anos e trabalhei muito tempo nessa região de Realengo. E, embora muita gente com quem eu trabalhei já esteja aposentada, mas eu também trabalhei com colegas que trabalhavam com amigos que trabalhavam lá. Então, quando essa notícia veio, né, que a gente soube, a gente começou, um grupo de colegas, nós começamos a procurar pelo outro. Fulano, você tem notícia de Fulano, você tem notícia de Beltrano? Eu sabia que Fulano fazia hora extra nessa escola. Geralmente você faz hora extra em escolas que são próximas à escola que você trabalha, pelo menos a gente aqui, né? Então tinham colegas que trabalhavam em escola próxima e eu sabia que tinham algumas pessoas que trabalhavam lá também, né? Então nós comecei a procurar junto aos colegas para buscar quem estava lá, se eu conhecia alguém, se algum conhecido que estava lá. Aí um amigo me telefonou e falou assim: Vânia, tem sim. Tem um colega nosso, fulano de tal, assim, que trabalha lá. Eu vou tentar entrar em contato com ele para saber como é que está, né? E para nos passar também algumas informações de lá. Aí entrou em contato com esse colega, depois ele me falou: Vânia, ele trabalha naquela escola, era dia dele trabalhar e o horário que ele trabalhava sempre no turno da manhã. Era o dia dele trabalhar e o horário, ele estaria ali naquele momento. Mas ele está de licença em casa porque ele está com dengue. Ele não foi trabalhar porque ele está com dengue. A dengue, isso aconteceu num dia da semana, que eu já não me lembro qual foi o dia da semana, vamos dizer assim, 2 dias antes foi diagnosticada a dengue, então ele pegou uma licença, ele pegou um boletim de inspeção médica, foi à perícia médica e pegou uma licença, concederam a ele uma licença de não sei quantos dias, então ele não estava lá. E seria o dia dele, seria o horário dele naquele momento. Né? Então, quando eu não preciso passar por uma determinada situação, quando o meu espírito não precisa passar por determinada situação, eu não vou estar lá. Eu não vou estar lá. Quando aquele avião da Air France caiu, quantas pessoas, eu lendo em revista, lendo na mídia, quantas pessoas que iriam embarcar não embarcaram. E um fato que me chamou muita atenção foi de um passageiro que ele foi trocando a passagem, ele foi remarcando a passagem dele diversas vezes. Ele estava marcado para embarcar muito antes do dia do acidente, mas aí aconteceu uma coisa naquele dia, ele não pôde viajar, aí teve que remarcar o voo, ele remarcou o voo, no dia que ele remarcou também não conseguiu viajar, ele teve que remarcar o voo, também não conseguiu. Na 4ª vez que ele conseguiu remarcar o voo, foi justamente aquele voo da Air France que caiu. Ele remarcou 4 vezes o voo dele. Das outras 3, ele não teve como embarcar. Gente, o que é isso? Não é? Não é? Francis, vamos pensar um pouco por esse lado. Né? Vamos pensar um pouco por isso. Eu não preciso, o espírito dele não precisava. Um outro acidente de avião que teve, logo depois desse da Air France, que não sei quantas pessoas estavam a bordo do avião, todos morreram, com exceção de uma menina de 11 anos, que sofreu o mesmo acidente, o avião caiu do mesmo jeito, ela passou por aquela situação, mas ela não precisava desencarnar naquele momento daquela forma, certo? Então ela sobreviveu, né? Ela sobreviveu. Agora, nesse incêndio da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, eu estava lendo também na mídia de uma menina que não foi
à festa aquele dia, porque o namorado tinha pedido que ela não fosse, ele estava numa cidade no interior do Paraná, tinha pedido que ela não fosse, ela não foi à festa, ela iria, estava com convite, ela não foi à festa. Aí ela viajou para encontrar com ele. Quando ela viajou, ela sofreu um acidente de carro, desencarnou de um acidente de carro. Esse seria o momento dela desencarnar? Seria, né? Mas então a gente precisa pensar sobre isso. Por que em determinadas situações algumas pessoas são privadas de passar por isso e outras pessoas que não são originariamente dali, mas acabam se reunindo ali naquele momento, né? Acabam se reunindo de uma forma ou de outra, acabam se reunindo, né? A gente vai parar por aqui. Mana, você anota aí onde a gente parou. Vale a pena dar uma lida, quem tiver o livro em casa, dá uma lidazinha nesse último parágrafozinho. São 2 parágrafozinhos. Enquanto o Célio não entra, eu vou fazer o seguinte: enquanto o Célio não entra, eu vou ler só esses 2 parágrafos para terminar esse pedaço. Ele diz assim: explicam-se assim as existências curtas, são um completamento de vidas precedentes, terminadas muito cedo, abreviadas prematuramente por excessos, abusos ou por qualquer outra causa moral, e que normalmente deveriam ter durado mais. Não devem ser incluídas em tais casos as mortes de crianças em tenra idade. A vida curta de uma criança pode ser uma aprovação para os pais, assim como para o espírito que quer encarnar. Em geral, é simplesmente uma entrada falsa no teatro da vida que, por causas físicas, que por falta de adaptação dos fluidos, que por causas físicas, quer por falta de adaptação dos fluidos. Em tal caso, a tentativa de encarnação renova-se pouco depois, no mesmo meio, reproduz-se até com completo êxito, ou então, sem as dificuldades que são insuperáveis, e se efetua num meio mais favorável, né? E assim, em geral, é simplesmente uma entrada falsa no teatro da vida, quer por causas físicas, quer por falta de adaptação dos fluidos. Às vezes acontece isso. Quantas grávidas perdem os seus bebês sem uma razão muito clara sobre isso, né? E depois voltam a reencarnar. Às vezes é o mesmo espírito que retorna, porque naquele momento ele estava pronto para chegar até o nosso meio, né? Bom, a gente termina aqui. Esse capítulo realmente é emocionante, né? É uma coisa emocionante para a gente e muito elucidativo, né? É muito elucidativo. Então, que a gente pense sobre isso. Pense sempre, lembrando sempre da misericórdia divina nas nossas vidas. Porque até esses espíritos que precisam desencarnar desta forma, naquele local, também não foi uma coisa que aconteceu de uma encarnação para outra encarnação, né? Não, mana, nada não, minha amiga. De uma encarnação para outra encarnação. Eles foram preparados para poder suportar aquela provação. Então, que a gente, quando a gente se deparar com essas mortes coletivas, que a gente sempre encare a misericórdia divina agindo sobre aquelas vidas, agindo sobre aqueles espíritos que ali estavam encarnados e que naquele momento tiveram a possibilidade de se quitar com a lei divina. Não é verdade? O Elcio coloca assim: foi aniversário do Holocausto. Engraçado que grande parte dos que morreram tinham seu nome de alemães. Sim, porque o sul do Brasil, a colonização tem uma grande colônia alemã, né, como tem italiano, né? Então nós não sabemos, né, porque aqueles espíritos estavam ali, mas certamente Deus tem um propósito para eles, né? Então que de nossa parte nós possamos rezar sempre por esses espíritos que desencarnam nessas tragédias, né? Pedir sempre a Deus que os ilumine, que os conduza na nossa nova fase das suas existências, ok? Bom, gente, vamos então rezar para a gente sair, que nós passamos assim totalmente da hora, né? Para gente, que o céu já está entrando aí, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela presença da Mana, do Rogério, do Elcio, do Francis, da Tina, da Gilda, da Luz, da Juliana. Que todos recebam um beijo bem grande em seus corações, de agradecimento pela paciência do ouvir, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para a gente poder, o céu de poder entrar, ok? Vamos então agradecer a Deus, rogando a esse Pai de infinita misericórdia que nos ajude, que nos ampare,
a enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. Jesus querido, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, te agradecemos, Mestre, pela oportunidade do esclarecimento, pela oportunidade de pensar juntos, pela oportunidade de trocarmos as nossas ideias para que possamos, pouco a pouco, compreender melhor, Senhor, a tua ação em nossas vidas. Que seja em teu nome, que seja em nome dos Espíritos que coordenam esta atividade, mas acima de tudo, Senhor da vida, em nome de Deus, que te pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje. Que seja assim agora e sempre, graças a Deus.